enfim, né? Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, Movimento nas Ruas. Eu tô aqui com o Júlio Casarim. Tudo bom, cara? Tudo bem, pessoal? Pessoal, o Júlio fez uma coisa fantástica hoje, que ele entrou com um pedido de impedimento e suspeição de Dias Toffoli. Já saiu logo da manhã, já saiu na coluna do Fausto Macedo, né, do Estadão, e foi um sucesso, né? Essa notícia bateu muito bem lá em Brasília. O Fausto Macedo, inclusive, pediu um posicionamento do Dias Toffoli, mas ele não se posicionou. E aí eu vou pedir para o Júlio, estou aqui esperando o pessoal entrar, para eu pedir para o Júlio explicar como que ele fez o pedido de impedimento, né, do Dias Toffoli. E lembrando que ontem, um pouco antes da gente entrar com o pedido de impedimento do Dias Toffoli, este sem vergonha, advogado do PT, entrou conseguiu fazer várias burradas, né? Ele libertou o Demóstenes Torres, que estava inelegível até que ano? 2027. Vocês imaginam que ele tinha mais 9 anos de impedimento e o Dias Toffoli rasgou a lei da ficha limpa e deixou o Demóstenes Torres participar agora em 2018. Isso nada mais é que uma porta aberta para quem? Para impunidade e para o PT e para o Lula e para fazer com que todos os outros que estão nessa mesma situação se aproveitem desse precedente. Cria um precedente, né, gente? E criando precedente, lógico que todo vagabundo vai querer se aproveitar disso. Além disso também, ou seja, além de rasgar a lei da ficha limpa e liberar o Demóstenes, ele liberou também, deu habeas corpus para o Pisciani, que é o pai do ministro dos esportes, né? O que era deputado federal. Estadual no Rio. Ele era o pai estadual, o pai estadual e o filho federal. Inclusive foi um que eu troquei ali um carinho com ele antes do impeachment, porque ele era contra o impeachment. Eu falei que ele ia fundar junto com a Dilma, ainda não consegui cumprir essa promessa, mas continuo na intenção de cumpri-la. E também a terceira coisa que fizeram ontem, que ontem, assim, engraçado, né, Júlio? Porque eles disseram que não podiam julgar o habeas corpus do Lula até o dia 4. Mas o Supremo está trabalhando, assim... A todo vapor. A todo vapor. Impressionante. Então eles liberaram o Demóstenes, liberaram o Jorge Pisciani e liberaram o processo do Jucá, né? Um dos 13, né? Ainda tem mais 12, mas nesse aqui saiu livre. Eles arquivaram, assim, o processo. Então o Romero Jucá saiu livre num dos 13 processos que ele tinha. Continua lá com 12 processos rodando, mas outro negócio. 0,6% dos processos, 0,4% dos processos no STF que dão prosseguimento. Então, Júlio, agora está com o público aí, fala para o pessoal do Nas Ruas o que você usou de argumento para pedir o impedimento do Dias Toffoli na questão do habeas corpus do Lula. Tá certo. Então, Carla, primeiramente, boa noite a todos e dizer que o requerente desse pedido é a Associação Brasil nas Ruas, né? A querida nossa associação nas ruas. E o que ocorre aqui no HC do Lula? Lula já foi condenado em primeiro grau, Lula já foi condenado em segundo grau, e agora ele entra com um casuísmo, algo que não existe, que é um habeas corpus no Supremo. Pois bem, este habeas corpus, que é o número 752152, o habeas corpus que o Lula colocou lá no Supremo, esse habeas corpus, nos autos, no próprio processo do habeas corpus, o Nas Ruas ingressou, eu e o doutor Marco Vinícius, lá de Santa Catarina, preparamos uma peça para que o Nas Ruas questionasse o fato de Toffoli ser advogado de Lula, advogado do PT e agora juiz de Lula, juiz do PT. Isso não pode, isso não existe, só no Brasil. Essas coisas se chamam suspeição, impedimento. Se Toffoli tiver vergonha na cara, ele vai se declarar impedido, ele vai se declarar suspeito para julgar o Lula. Agora, se ele não fizer, o povo brasileiro tem que pressionar e tem que fazer. Por quê? Porque isto já está nas mãos de Carmen Lúcia, ela deverá analisar, pelo regimento interno do Supremo se marca uma sessão secreta e os ministros analisam este impedimento. Como é que nós entramos? É uma questão jurídica, né, Carla? Chamado amicus curiae. Amicus curiae é uma expressão latina que diz assim, amigo da corte. Então nós, em nome de uma grande parcela do povo brasileiro, estamos querendo buscar justiça no Supremo Tribunal Federal, questionando esta atuação de Dias Toffoli
que foi advogado do PT, foi advogado do Lula e agora é juiz do Lula. Não dá, né? E ainda hoje soltou também o Maluf. Quer dizer, 4 coisas o STF colocou nas nossas costas, para não dizer outra coisa, né? Entre ontem e hoje. Então, gente, como é que vocês podem ajudar a petição que o Júlio e que o Marco fizeram? Está nas mãos da Carmen Lúcia. Então, é entrar amanhã em contato com o gabinete, ligar no gabinete, porque diz que e-mail está voltando, eles não estão vendo mais e-mail, então é ligar lá no gabinete da Carmen Lúcia. Isso é fácil, viu, gente? Coloca aí na sua agenda, acordou, 9 horas da manhã, pega o telefone aí no Google da Carmen Lúcia e liga. Pessoal, eu gostaria, que eu sou de tal lugar, de Bagé, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, de Manaus. Fala de onde você é, seu nome, e você diz: eu quero pedir para Carmen Lúcia apreciar o pedido de suspeição do Toffoli, que foi protocolado ontem pela Associação Brasil nas Ruas. O telefone é fácil, gente, só vocês entrarem aí, STF, vocês ligam fácil, eles atendem. Eu já liguei várias vezes, eles atendem sim, tá? Não é difícil fazer isso, e isso pode fazer de verdade a diferença. É só você entrar em contato e falar: olha, o Brasil está pressionando a senhora, presidente do Supremo, para poder julgar a questão. Até hoje já entraram com 38 amicus curiae nesse sentido, para suspender, e ainda nenhum foi aceito. O nosso é o 39º. Essa questão do impedimento, cara, de um ministro do Supremo Tribunal Federal é uma questão muito delicada, porque a gente está falando da mais alta corte do país. Então é diferente quando você tem lá no interior um juiz que é amigo de uma parte, que ele tem ligações, e aí você diz: não, esse juiz não pode julgar a causa do Zé porque ele é amigo do irmão do Zé. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar tratando do Supremo Tribunal Federal. Então, já suscitaram, durante a história do Supremo, 38 pedidos de impedimento de ministro do Supremo. Nunca foi aceito. O nosso é o 39º. Quem sabe agora, com a pressão do povo brasileiro, a gente consiga que Carmen Lúcia paute esta questão do amicus curiae e da suspeição e do impedimento de Toffoli para julgar Lula. Ele não pode, ele foi advogado de Lula, como é que ele vai ser juiz de Lula? E, gente, olha só, o Marcos Antônio acabou de colocar aí o número 61327, eu vou até fixar o comentário dele para vocês anotarem aí o número, para vocês ligarem amanhã de manhã. Vocês podem fazer 2 coisas: ligarem para Carmen Lúcia, pedir para ela julgar, e ligarem no gabinete do Toffoli e falar: meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, o povo sabe que você já foi advogado do Lula. E o povo não vai aceitar que você advogue agora aí dentro como ministro. Você tem que ser imparcial. E como é que fica a matemática nesse caso? São 11 ministros. A gente tem aí uma suspensão, assim, uma suspeita de que haja um 7-4. 7 a favor de Lula versus 4. Dentro desse 7 está o Toffoli. Se a gente conseguir tirar o Toffoli, fica 6-4. E aí a gente tem que batalhar bastante para Rosa Weber mudar de lado, para ela julgar contra o HC do Lula. Se acontecer isso, ou seja, se tirarem o Toffoli, que é um voto certo a favor do Lula, e se ao mesmo tempo a gente conseguir reverter o voto da Rosa Weber, a gente consegue um 5-5. E aí quem vai desempatar é a presidente do STF, que é a Carmen Lúcia. Então, talvez, com essa suspeição do Toffoli, a gente consiga reverter o assunto HC. Aí você fala: Carla, mas não desligam, tá? Eles não desligam o telefone na cara, não. É só vocês ligarem, eles atendem. E, inclusive, teve uma amiga minha que até gravou a ligação, me passou, eles atendem, anotam. E é importante fazer isso, tá? Teve uma outra pessoa que fixou, eu vou até fixar o comentário dele aqui, ó, que ele fez o seguinte: um e-mail. Agora, estão dizendo que o e-mail não tá chegando, tá voltando por excesso de e-mail, enfim, eles estão bloqueando o e-mail. Mas então, esse número é muito importante. A gente está com 7-4, gente, que se a gente perder, a gente abre uma porteira para a impunidade, que é uma porteira sem fim. Então, a nossa parte a gente fez. O Júlio trabalhou muito nessa peça. É importante ressaltar, Carla, que isso é voz corrente, é público e notório. Todo brasileiro sabe que Toffoli foi advogado do Lula. Então, o que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Que ele tenha a decência de se declarar impedido. Mas se ele não está fazendo isso, é importante também que se diga que o Nas Ruas
foi o único movimento que teve a coragem de, em nome do povo brasileiro, do povo de bem do Brasil, dizer: Toffoli, não, você não vai julgar o Lula, ele foi o teu cliente, como que você agora quer ser juiz se você foi advogado dele? Exatamente. E assim, então a gente fez a nossa parte, o Júlio trabalhou bastante para essa peça. Ele é um advogado que está batendo de frente com o ministro do STF, isso não é fácil, gente. Isso pode prejudicar a carreira dele como advogado, né? Processos dele que vão chegar lá no Supremo. Tá aí, peraí só um pouquinho, tá aí, como chama? Fixado aí para vocês o número da Carmen Lúcia, o Marcos Antônio colocou, o 61-3217-4348, e tem também o e-mail audienciacarmen@stf.jus.br. Manda e-mail também na dúvida, tá? Porque o e-mail também é super importante, que de repente chega, vai saber, né? Tomara que chegue. E isso tudo também é muito importante que vocês façam combinado com o fato de ir para as ruas no dia 3. Então, dia 3 de abril, nós estaremos todos nas ruas, eu, o Júlio, a gente vai estar lá na Paulista. Amanhã de manhã nós temos uma reunião com o Dr. Ives Gandra Martins, porque algumas pessoas disseram: tá bom, mas qual que é o plano B? O pessoal está perguntando do telefone, está fixado no topo dos comentários, é só pegar o primeiro comentário, está fixado no topo. Agora, quem não conseguir pegar aqui, gente, é só googar, tá? O telefone da ministra Carmen Lúcia, ou Supremo Tribunal Federal, que vocês vão conseguir achar, não é difícil de achar, tá bom? A gente vai fazer o seguinte também: compartilhe esse vídeo na sua timeline, tá? No seu Facebook, que eu vou colocar esses dados aqui da ministra no nosso vídeo, nos dados do vídeo, e amanhã é só você ligar, tá bom? Então, assim, é importante a gente combinar uma série de fatores. A gente está entrando com o impedimento do Toffoli, a gente precisa pressionar a Carmen Lúcia para aceitar, a gente precisa pressionar o Toffoli para criar vergonha naquela cara de pau dele, e ele próprio deveria se dar por impedido, mas se isso não acontecer, a Carmen Lúcia pode fazer. A gente tem que ir no dia 3/4, né? Quem for de Brasília tem que estar lá dia 4, eu e o Júlio, nós estaremos lá dia 4, na frente do STF. Então, assim, o plano B, amanhã a gente vai tentar detalhar um plano B com o Dr. Ives Gandra Martins. Hoje a gente teve de manhã com ele. Quem não tiver visto, está na minha página Carla Zambelli, que é facebook.com/carla.nasruas. Tem o vídeo lá que o Dr. Ives falou sobre o Supremo Tribunal Federal, que tem que cumprir o seu papel. Aproveito também para pedir para vocês curtirem a página do Júlio. Eu marquei aí no vídeo a página do Júlio, curte também para vocês acompanharem aí o andamento desse processo. E a gente tem que fazer a nossa parte, pessoal, né? Cada um de nós tem que fazer um pouquinho, não dá para o movimento fazer tudo por vocês, né? Cada um tem que fazer também a sua parte, né? E isso que você falou, Carla, do dia 13 é tão importante, né? Eu lembro, naquele 13 de março de 2016, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu estava ali na Paulista e eu tive a oportunidade de subir num carro de som e discursar, e foi assim, arrepiante, é uma coisa que inesquecível. E essa força do povo na rua, o povo brasileiro tem uma força tão grande quando se une contra os desmandos, contra a corrupção, contra a impunidade, contra os maus políticos, os maus gestores do nosso dinheiro. Isso é uma força tão grande. E agora, dia 4, o julgamento do maior corrupto da história desse país. Então, dia 3, todos nós teremos que estar nas ruas, no dia 4, pressionando o Supremo. E, seu Toffoli, vamos nos dar por impedido. Não dá para você julgar como juiz aquele que você defendeu como advogado. Toffoli, quando a gente fez seu boneco, você comentou com um amigo nosso em comum, um amigo seu que me conhecia, que você já tinha pago o pedágio para o PT. Você se lembra disso? Que você disse que você já tinha pago o seu pedágio e que você não merecia escrever a sua história num boneco de 13 metros que dissesse que você era ladrão? Pois é. Então, se você quer realmente escrever uma história diferente para você, para sua família, se você acha que é possível, né, se dar por uma pessoa honrada e começar a ser honrado, comece se dando por impedido. Comece ouvindo a voz do povo brasileiro dizendo que a gente não quer saber do seu voto. A gente sabe que você tem um lado e você deve se dar por impedido nesse caso. Mas se ainda assim você não tiver a vergonha, né, na cara, tiver a cara de pau de continuar julgando,
A gente vai até o fim e no dia 4 nós estaremos aí na frente do STF para gritar o quanto você é vergonha nacional, de não ter se dado por impedido. Então, pessoal, vocês que estão aí ao vivo, não esqueçam, compartilhem esse vídeo para chegar em mais pessoas e liguem amanhã no STF para dizer para Carmen Lúcia aceitar o pedido de impedimento, para julgar o pedido de impedimento e também deixa lá a sua indignação pro Toffoli, dizendo que ele tem que se dar por impedido, tá bom? Compartilhe e espalhe o vídeo, não esquece de curtir a página do Júlio, tem minha página também escrita aí. E vamos trabalhar, viu, gente? É muito simples, 5 minutos do seu tempo pode mudar a história desse país. Se 500 pessoas amanhã ligarem no escritório do Toffoli e no escritório da Carmen Lúcia, a gente pode fazer diferente nesse país, tá bom? É isso aí. Vamos juntos, vamos dia 3 para as ruas e dia 4 em cima do Supremo Tribunal Federal, para que ele faça justiça e não os desmandos e acobertamento de corrupção. O povo brasileiro não aguenta mais. Não aguenta mais, gente. A gente não aguenta mais, mas a gente está aqui brigando firme e forte e estaremos juntos com vocês nas ruas como sempre. Um beijo.